meus caros, bom dia. E para aqueles que de entre vós acham que Portugal é um país a convergir com a Europa, aqueles que veem televisão e ouvem a propaganda dos ministros, dos antigos e dos modernos, dos velhos e dos novos, dos anteriores e dos recentes, aqueles, portanto, que se deixam enganar pela propaganda do PS e do PSD, ou melhor dito, do PS e do PS2, aqui fica a verdade dos factos que muito poucos conseguem publicar, conseguem levar até vossas casas. São pequenas peças de poucos minutos, mas que realmente têm importância máxima de acordo com as prioridades que este país devia ter e cada vez tem menos. Falo-vos, obviamente, do que se passa em Viseu, o distrito por onde fui eleito, que continua a ser manchete de jornais, embora pequeninas, e continua nas televisões, embora não abra nenhum telejornal. Mas é isto. 12 urgências de obstetrícia e de pediatria vão estar encerradas durante todo o dia de hoje. Lisboa e Val do Tejo é a região com mais urgências fechadas até quinta-feira e o Alentejo é a única região do país com os serviços totalmente abertos. Em Lisboa, ao longo dos próximos dias, serão fechadas as urgências de obstetrícia e pediatria nos hospitais de São Bernardo, Garcia da Horta, Beatriz Ângelo, Nossa Senhora do Rosário, Rainha Santa Isabel e Santa Maria. E, portanto, vocês acham que isto é um país europeu. Mas acham mesmo que isto é um país europeu? Pois eu não. No centro ocorre o encerramento noturno da urgência de pediatria do Hospital de Viseu e de Santo André em Leiria. Viseu e Leiria, o que mais há? Havia a guarda, mas isso já não se pode considerar sequer um hospital. É mais uma plataforma giratória de ambulâncias. Chegam à guarda e vão para Viseu. No norte, as dificuldades de funcionamento das urgências registram-se no atendimento de pediatria, durante toda a semana, no Hospital de Chaves e hoje e segunda-feira no Hospital da Póvoa do Varzim. Portanto, ninguém se pode queixar, meus caros, nem os do Sul, nem os do Centro, nem os do Norte. Quando chega a democracia, ela é para todos. Fecham as urgências, de Norte a Sul, ninguém se pode queixar de coisa nenhuma. Hoje é domingo, há, como disse, 12 urgências fechadas. Uma delas é em Viseu, onde está a repórter CNN de Portugal, Cristina Borges, com um ponto de situação. Ora, vamos lá ouvir a repórter e o que é que ela vai dizer sobre as urgências pediátricas que continuam fechadas à noite. Bom dia, José Gabriel. Precisamente, falta cerca de 1 hora para a reabertura da urgência pediátrica de Viseu, ela que tem estado encerrada durante a noite, durante todo o mês de junho. Esta é uma situação que já tem vindo a ser também alvo de manifestações e de revoltas. Acompanhamos na sexta-feira à noite, precisamente, um buzinão com cerca de 50 veículos de pais que se têm revoltado e que se têm manifestado aqui em Viseu. E são já vários os relatos que a CNN Portugal tem acompanhado e também tem dado a conhecer ao nosso público, porque os pais, muitos deles que ainda não têm conhecimento do encerramento da urgência, vêm aqui. Os pais, muitos deles não têm conhecimento ainda, não têm conhecimento, quer dizer, não se tem falado noutra coisa nesta região nas últimas semanas, mas os pais ainda não têm conhecimento que o hospital está fechado. Então deslocam-se ao hospital pensando que as urgências estão abertas. Inacreditável. Até ao hospital e deparam-se com uma porta fechada entre as 23 horas e as 8 da manhã. Entre as 23 horas e as 8 da manhã, portanto todas as noites. A alternativa, como vamos ver a seguir, é a viagem até Coimbra. Para quem não conhece, Viseu até Coimbra é através da IP3, a acelerar imenso, portanto a não respeitar o código da estrada, porque quando vamos com aflição não vamos a pensar nisso. É mais de 1 hora de caminho. Mas deixem-me dizer-vos que também acho inacreditável que tenham sido apenas 50 os carros que fizeram o buzinão na sexta-feira. Será que só há 50 famílias com crianças em Viseu? Não. Como é que a população de Viseu ainda não sabe que o hospital não tem urgências à noite? São mistérios insondáveis, realmente insondáveis. Ora, entretanto, foi criado um plano lado a lado na pediatria, um plano criado pelo Conselho de Administração, que entretanto também, como temos vindo a anunciar, também já se demitiu. A administração, como se lembram, demitiu-se porque a ministra decidiu enviar-lhes uns piropos, um ataque através da televisão, eles não gostaram e demitiram-se.
Pelos vistos, a Ministra tinha alguma razão, mas como vamos ver a seguir, não a tem toda. E vamos ver já porquê a seguir. E, portanto, esse plano, nele consta uma abertura de um centro de saúde de Viseu 3, que acontece entre as 8 da noite e as 23 horas. É um centro de saúde que está aberto durante esse período para atender alguns dos casos que possam ser atendidos aqui, sendo que todos esses casos têm de ser referenciados pela linha SNS 24. Ora, aí está. Este governo segue as pisadas do anterior. Como não há médicos, como não há o socorro que devia haver, ligam as pessoas para uma linha telefónica, as conseguirem e que tiverem a sorte que alguém responda do outro lado. Mas uma linha telefónica não salva a vida de ninguém, apenas lhes diz onde é que se hão de dirigir. Menos mal, porque se não fosse isso, nem sequer saberiam onde se deveriam dirigir. É para isso que serve a linha SNS 24. Caso esses casos mais graves não possam ser atendidos aqui no centro de saúde, a distância mais próxima de um atendimento de urgência pediátrica fica a cerca de 1 hora. Estamos a falar de Coimbra, estamos a falar do IP3, uma estrada que é sinalizada como bastante perigosa aqui na região de Viseu e, portanto, são alternativas que têm revoltado esses pais, alternativas que, como dizia, duram cerca de 1 hora. 1 hora, como eu disse, a acelerar, porque são cerca de 90 km, 80 e poucos. Ora, não se faz isso numa velocidade média. Para se fazer isso numa hora tem que ser muita vez a 120, 130 por aí fora, para se conseguir fazer numa hora, como é óbvio. Até chegar e por isso esta urgência pediátrica tem sido alvo de muitos protestos, muitas manifestações. A Ministra da Saúde chegou a cá estar no início deste mês para reunir com o Conselho de Administração para juntos traçarem um plano. Depois, dias depois de algumas declarações polémicas de Ana Paula Martins, que acusava então o Hospital de Viseu de não conseguir reter médicos pediatras aqui na região. É capaz de ser verdade que aquela administração do Hospital de Viseu não consiga reter médicos suficientes aqui na região, mas o que eu pergunto é qual é que é a administração de algum hospital que consegue reter médicos na região, se estivermos a falar do interior? Nenhuma, pela simples razão de que os médicos não querem vir para o interior. Ponto final. Tudo o que se disser mais do que isto é dourar a pílula. Os médicos não querem vir, ponto. Só se lhe oferecerem 10 mil, 15 mil, aí talvez venham, porque eles estão a ir para Londres a ganhar esse dinheiro, 10 mil, 12 mil, para início de carreira fora do país. Portanto, eu não consigo perceber qual vai ser a solução para isto. Ou eles são obrigados a vir, e não estamos no comunismo, não estamos no fascismo, não estamos numa ditadura, ou eu não sei como é que se vai resolver realmente este imbróglio, porque os médicos não querem sair das grandes cidades, onde têm a sua vida organizada, a sua família, os seus filhos, os colégios dos filhos. Escola pública não, e portanto quem é que os vai agora obrigar a vir para Viseu, ou para a Guarda, ou para Castelo Branco? Ninguém. Podem lhe oferecer o que quiserem, a não ser que lhe ofereçam verdadeiras fortunas incomportáveis com a idiosincrasia do país e com a inteligência média dos portugueses, a não ser que lhe ofereçam verdadeiras fortunas impensáveis, eles não virão. E, portanto, eu realmente, sendo verdade que esta administração não conseguiu reter os médicos suficientes, eu também não vejo outra que o consiga fazer. Nenhuma administração do interior consegue reter médicos de lado nenhum, porque eles, mesmo que venham durante 2, 3 meses, que acontece aqui na minha terra, passado 3 meses vão-se embora e depois ficamos outra vez sem médicos. É isto que acontece. O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Viseu de Lafões acabou por se demitir. Já depois dessa demissão foi então anunciado o plano lado a lado na pediatria, começou a funcionar na passada segunda-feira. As últimas informações que temos foi que nas primeiras 3 noites cerca de 15 crianças foram atendidas entre as 8 e as 23 horas nesse centro de saúde, como dizia, Centro de Saúde Viseu 3 em Jogueiros. Mas é um centro de saúde, não é uma urgência. Se houver um caso grave, ali no centro de saúde não há recursos para se tratarem essas crianças, que já foram 15 que se dirigiram para lá. Resta saber dessas 15 quantas é que tiveram alta para voltar para casa e quantas é que foram encaminhadas para Coimbra. Eles esquecem-se de dizer isto. Mas, meus caros, um centro de saúde à noite pode ajudar, mas muito pouco. Porque, como digo, se uma criança se os pais se dirigem a um hospital durante a madrugada, é porque o caso é grave e não é um centro de saúde munido de ferramentas básicas que vão fazer qualquer intervenção a nível mais sério. Portanto, essas crianças terão que ser encaminhadas para Coimbra. O não dizerem isto já é manipulação de informação.
Mas já o bastonário da Ordem dos Médicos esteve cá durante esta semana e também ele criticou esse plano, também ele disse que essa não é a alternativa e que aquilo que é essencial e fundamental é a contratação de novos pediatras aqui para Viseu. Pois é o que toda a gente diz, isso é o ovo de Colombo, não há dúvida nenhuma, isso é uma frase do senhor de La Palice, é preciso médicos. O problema é que eu disse há pouco, é que os médicos não querem ir e não podem ser obrigados a vir, não estamos numa ditadura, portanto, eu não consigo, e já disse isto várias vezes, mas isto é honestidade intelectual, eu não consigo perceber como é que nós vamos resolver este problema. Nós deixámos chegar a isto a um ponto, com uma falta de médicos tal, que os números dizem que as estatísticas estrangeiras não mostram isso, até dizem que há mais médicos em Portugal do que na média da Europa, é o que dizem. Bem, mas se há, então estão todos no privado, porque no público não há. E por não haver no público é que isto fecha. Portanto, isto aqui é uma situação óbvia. É preciso cada vez mais médicos, eles não foram formados. Uma das soluções passa por abrir novas faculdades de medicina, pelos vistos, mas, por outro lado, também evitar que os médicos, assim que se formem, logo que obtenham a sua licenciatura, o seu mestrado, a sua especialidade, fujam a correr para outros países. Isso também não pode acontecer, senão estamos sempre a chover molhado. Estamos a gastar milhões a formar novos médicos que depois mal apanham o seu canudo, vão embora para esses países fora a ganhar o triplo do que ganham aqui. Eu, sinceramente, não sei como é que isto se resolve, a não ser obrigar, entre aspas, a fazer como se faz na Força Aérea. O piloto sai da Força Aérea, mas só ao fim de alguns anos tem que prestar algum tempo de serviço ao Estado que pagou a sua formação. Eu peço desculpa, mas não vejo outra solução, porque a alternativa seria contratar médicos que vêm de países ainda mais pobres que o nosso, mas, meus caros, quem garante que aquela formação daqueles médicos é adequada? Se os países ainda são mais pobres do que nós, quem nos garante a nós que eles vêm com a formação necessária, suficiente, já que vêm de países tão pobres, onde não têm, se calhar, ferramentas, pelo menos atualizadas, para poderem combater e para poder as doenças e poder socorrer as pessoas? Eu ponho muitas dúvidas que médicos que venham de Cuba ou que venham da Argentina ou que venham da Venezuela estejam à altura de poder, enfim, enfrentar os desafios dos tempos correntes, com as novas epidemias, com as novas doenças que aqui aparecem, vindas não se sabe de onde. Ainda agora anda aqui uma nova gripe que toda a gente diz que é Covid, mas não se pode dizer que é Covid, porque se fosse Covid tínhamos que agora fechar tudo outra vez, e já ninguém quer fechar nada, não é? Tal e qual como eu disse na altura, chamaram-me negacionista, eu sempre disse, bem, vamos parar o país, morremos todos, morrem os que têm Covid e morrem os outros também. Afinal agora já ninguém quer saber da Covid, estão os hospitais cheios de doentes com Covid, já ninguém quer saber disso para nada, ficam ali misturados com os outros todos, já nem sequer os põem de parte, meus caros, isto é o cúmulo da inacreditabilidade, para não dizer da estupidez, ok? O que nós passamos há 3 anos e o que passamos hoje com os hospitais, as urgências, cheios de doentes que testam Covid positivo e ficam lá misturados com os outros todos. Já ninguém quer saber disso para nada. Bom, mas voltando ao início deste assunto e desta reportagem sobre as urgências de Viseu. Há que fazer alguma coisa, há que deslocalizar médicos, há que lhes oferecer, chegar a acordo com eles, de alguma forma tem que se lhe dar dinheiro a mais do que a média dos portugueses, já sabemos que é assim, mas lá está, isto é um caso de urgência, de emergência, o principal valor da vida é a vida, ela própria. Portanto, se há poucos médicos, pelos vistos há poucos médicos, tem que se lhe pagar mais, tem que se lhe dar condições e ao mesmo tempo formar cada vez mais médicos com aquela cláusulazinha da obrigatoriedade de prestarem serviço em Portugal uns anos antes de poderem ir ou para o privado ou para o estrangeiro, que ainda é pior, porque se forem para o privado ainda trabalham em Portugal, ainda salvam portugueses, se forem para o estrangeiro não salvam português nenhum, só se forem os imigrantes que lá estão. Portanto, isto tem que ser resolvido o mais depressa possível. Cristina Borges a acompanhar uma das urgências que está fechada este domingo, que é a de Viseu. E em Viseu há já quem esteja a perder a paciência com todos estes problemas no SNS. Por isso ontem houve um buzinão no centro da cidade. Um buzinão com 50 carros, meus caros. Isto é, eu ia dizer é uma vergonha, mas é 50. Então, mas só há 50 famílias em Viseu que tenham crianças em risco de poderem adoecer durante a noite. Eu não entendo esta falta de solidariedade e de preocupação da população. Se for para ver um jogo e ver um Ronaldo marcar um golo, são milhares de pessoas que aparecem com carros a buzinar. Se Portugal ganhar o europeu, vão aparecer milhares e milhares de carros a buzinar. Mas para lutar por umas urgências que estão fechadas e que põem em risco a vida dos seus filhos, aparecem 50 carros.
O som ouviu-se pelas principais ruas da cidade de Viseu. O objetivo era o de voltar a exigir a reabertura da urgência pediátrica, que está encerrada durante a noite na Unidade Local de Saúde Viseu Dom Lafões e que já fez mudar a rotina de quem pode precisar do serviço. Eu por acaso tenho um espaço bastante grande e a minha filha não brinca, raramente vem brincar para a rua, vem brincar cá para fora. Precisamente uma das ideias é essa que me veio à cabeça. Se acontece alguma coisa, para onde é que vou? E andamos sempre preocupados. Eu às vezes estou à hora de jantar e a dizer-lhe: Afonso, agora não podes andar a correr, não podes andar aos saltos, se cais, te magoas, não temos urgências, é complicado. É um país verdadeiramente na senda da convergência socialista, só pode, para a Europa. Digo convergência socialista porque não há mais convergência nenhuma, cada vez estamos mais longe de tudo, cada vez estamos mais longe da inteligência média europeia, cada vez estamos mais para trás, mas vêm os socialistas dizer que estamos a convergir. Agora já nem dizem isso. Os pais continuam a não perceberem o encerramento do serviço e, por isso, reuniram-se em mais um protesto que juntou cerca de 50 viaturas. Lá está, 50 viaturas em Viseu, com centenas de milhares de habitantes. Eu tenho uma filha, tenho uma miúda pequena em casa, tenho uma neta e é assim, isto é injustificável, isto não... Acho que nos tempos que vivemos hoje em dia, ainda por cima, um hospital como o que nós temos, que é um hospital enorme, não estamos a falar de um pequeno centro de saúde. Mas isso é o que acontece em toda a parte, meus caros. É que estamos realmente a reabilitar centros de saúde e hospitais, mas depois não há médicos, depois não há enfermeiros, depois não há gente que lá trabalhe. Isto é tudo uma grande fraude. Por exemplo, as escolas secundárias também, que vão ser reabilitadas, para já é só propaganda. Quando forem reabilitadas daqui a 10 anos, quando estiverem construídas no interior, já não há alunos. É muito grave, mesmo muito grave, não haver urgências em Viseu. Ainda por cima com um hospital central. O hospital é central, mas não serve de nada. Reparem, o Hospital da Guarda também era um hospital que devia dar resposta a toda esta população aqui à volta, que ainda são também umas 150 mil, e não serve quase para nada. O Hospital de Ceia, onde eu vivo, é zero. As pessoas chegam ali e se tiverem o dedo entalado, vão para a Guarda. Numa porta, vão para a Guarda. Chegam à Guarda na ortopedia, vão para Viseu. Isto é absurdo, o dinheiro que se gasta, o tempo que se gasta, as ambulâncias a andarem, eu chamo-lhe a dança macabra das ambulâncias, porque em muitos casos, infelizmente, não é o dedo entalado o problema, é mesmo um problema grave de saúde, e andam os doentes a vir do centro do Distrito da Guarda para a própria cidade da Guarda e da cidade da Guarda para Viseu. Chegam a Viseu, apanham uma fila enorme de gente à sua frente. Eu infelizmente estive lá a semana passada nas urgências e vi o que aquilo é realmente inacreditável, porque apanha não só a população do distrito de Viseu, como também do distrito da Guarda, portanto não há milagres. Os médicos que estão no hospital de Viseu, se fosse só para servir a população de Viseu, porventura até chegariam. O problema é que há lá toda a gente da Guarda também, porque o hospital da Guarda é zero. Ninguém fala disso, só falam do de Viseu, mas o da Guarda é bola, completamente zero. O buzinão foi organizado pelo Movimento Unidos pelas Crianças, que denuncia que todos os dias têm chegado relatos de casos preocupantes e por isso não vão desistir de continuarem a lutar. Não podemos parar, temos que continuar sempre a andar até que a nossa voz seja ouvida. O número de pessoas que nos têm contactado tem aumentado exponencialmente em termos de testemunhos. Antes era raro ouvirmos algum pai, agora diariamente eu tenho testemunhos de pessoas em que aconteceu alguma coisa. Ao menos isso, ao menos que haja consciencialização por perceberem que chegam ao hospital e não têm socorro para os seus filhos. Ao menos que isto sirva para alguma coisa, para consciencializar os habitantes de Viseu para o drama que neste momento estão a viver. Quer dizer, podem dizer, isto não é comigo, o meu filho está saudável. Está saudável hoje, amanhã pode não estar, não é? É isto que nós temos todos que ver e temos que ser solidários. Temos que exigir que haja socorro no distrito de Viseu. Ao longo de 11 quilómetros durante cerca de meia hora, os pais fizeram-se ouvir. Para o próximo dia 29 de junho está já marcada nova manifestação no Parque Aquilino Ribeiro pelas 17 horas. Pois, e eu lá estarei no Parque Aquilino Ribeiro no dia 29 de junho, lá estarei pelas 17 horas, penso que foi isso que disseram, o horário que está aqui é um sábado, não há nenhum motivo para que não possamos estar todos juntos nesta luta, que é uma luta, eu diria, imprescindível. Isto não é um pequeno problema, isto é o maior problema.
Trata-se de socorrer as nossas crianças quando elas mais necessitam. Trata-se de episódios de urgência. Isto não é brincadeira, isto não é futebol, isto não é as marchas de São João. Isto é muito importante. Podem estar a morrer crianças por falta de socorro. Quando chegam a Coimbra já não vão a tempo. Meus caros, vamos todos unir-nos nesta luta, sem partido, sem nada, vamos unir-nos nesta luta pela reabertura das urgências noturnas pediátricas do Hospital de Viseu. Já conseguimos isso com outro hospital nesta semana, no Parlamento, e vamos fazer a mesma coisa com o Hospital de Viseu. Contamos convosco, todos vós, da extrema-direita, que eu não sei o que é, à extrema-esquerda, e isso eu sei bem o que é. Vamos lá, no próximo sábado, no Parque Aquilino Ribeiro.